Olá, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, vamos falar de alguns dualismos que se inserem na filosofia do alemão Immanuel Kant, especificamente no campo da moral e no campo do gosto. Immanuel Kant desenvolveu a sua filosofia buscando dar cabo a estes embates, a essas dualidades que permaneciam na filosofia à sua época. No campo da moral, por exemplo, como fazer coincidir a autonomia do sujeito, o reconhecimento da liberdade individual com a universalidade da lei, que, para ser de fato lei, precisa ter validade objetiva e, por isso, independente do sujeito. No campo do gosto, a coisa seria ainda mais delicada, porque Immanuel Kant precisaria lidar com a ideia de que o belo possui um valor objetivo, ou seja, nosso juízo do belo não se funda simplesmente em interesses particulares ou gostos particulares, mas ao mesmo tempo está relacionado diretamente à sensibilidade do sujeito. Por definição, aquilo que está vinculado à sensibilidade é da ordem do particular e do contingente. Seria possível, portanto, um juízo de gosto, já que, por juízo de gosto, envolvendo aí o nosso sentimento do belo, ou sentido de belo, precisaria estar fundado além de um mero sentido subjetivo e particular, aí, que envolve a maneira de cada um de perceber os certos objetos da experiência. E aí, para responder essas questões, Immanuel Kant propôs então um deslocamento da reflexão dos objetos, do objeto da moral e do objeto do gosto, para o sujeito, para as faculdades que o sujeito possui, para assim pensar o campo da moral e o campo aí do gosto, que se desenvolveria depois de Immanuel Kant e ao longo aí do final do século XVIII por todo o século XIX, com uma disciplina chamada de estética, que estudaria aí a sensibilidade humana, mais especificamente no que envolve o sentimento do belo e a arte. Para o campo da moral, Kant propôs que a liberdade, ela é o fundamento da ação moral. A moral, para ser moral, precisa fundar-se na liberdade. Se não há o reconhecimento da liberdade subjetiva, seria impossível elaborar qualquer juízo de valor sobre a conduta de alguém. Eu só posso imputar moralmente o ser humano se a sua ação for livre. Mas para que ela seja de fato moral, essa ação precisa estar fundada em uma máxima que teria validade universal. Máxima essa que, segundo Immanuel Kant, se funda no imperativo categórico da razão. Age de tal forma que a máxima da atuação possa ser tomada como lei universal. E, para que essa máxima pudesse ter lei universal, para Immanuel Kant, o objeto da moralidade deveria ser a humanidade almejada. Porque para Kant, diferente da natureza, em que os objetos já estão dados, ou seja, o objeto do conhecimento é o ser, no campo da moral, o ser humano ele não está dado de pronto. O ser humano não se define, ou a humanidade não é definida por aquilo que já está dado, mas por um ideal a ser alcançado. Daí que o objeto da moral é sempre e necessariamente a humanidade. Portanto, a minha ação só será de fato moral se o fim almejado por ela for a própria humanidade. Portanto, Immanuel Kant desloca o objeto da moral do campo de uma objetividade do bem, ou seja, a moral não deseja o bem, um objeto dado, mas a moral busca o ideal, busca a realização daquilo que é a humanidade. Portanto, o bem aqui não é o objeto a ser alcançado. O bem aqui ele é uma qualidade da própria vontade. É preciso que o meu querer e a minha vontade seja sempre boa. Immanuel Kant pretendia dar uma resposta para uma das principais correntes que havia se desenvolvido no século XVIII, de origem no pensamento inglês, que era o utilitarismo, que diria que os nossos
juízos morais estão relacionados com a maneira como algo nos apraz ou nos desapraz, ou seja, as nossas decisões do ponto de vista moral são tomadas sempre como base no que pode aumentar ou potencializar a satisfação de um prazer ou naquilo que pode minimizar um sofrimento. A maximização do bem é, nesse caso, o princípio que orienta a máxima utilitarista. Mas Immanuel Kant diria que, por exemplo, como é que eu posso fundar uma objetividade da lei moral relacionado com aquilo que nos apraz, se esse sentimento de prazer, como é todo sentimento, é sempre da ordem do particular e do contingente. Portanto, para Immanuel Kant, não é o bem diretamente que é objeto de nossa decisão moral. Por quê? Aquilo que é bom para nós, ou aquilo que é tomado como bom, que é sempre objeto do nosso desejo, ele pode variar. Para quem está com fome, bem ou bom é comer. Para quem está com sede, bom é beber. Para quem está com sono, bom é dormir. Mas essas coisas são boas mediante essas necessidades que surgem. Assim ficaria difícil para Immanuel Kant fundar uma objetividade da lei moral. Portanto, o fundamento da moralidade não está em um objeto dado, mas em um ideal a ser alcançado. E esse ideal é justamente a perfeição humana, ou a totalidade daquilo que é o ser humano. Mas se nenhuma totalidade é possível de imediato na experiência, essa totalidade ela é dada sempre como ideal a ser alcançado. Por isso, a realização da humanidade é o fim da moralidade. Daí, o segundo princípio do imperativo categórico. Age de tal forma que a humanidade, seja em ti mesmo ou seja no outro, possa ser dada sempre como um fim e nunca como um meio. Ou seja, qualquer ação que use a humanidade como meio para outro fim, seja a humanidade que se manifesta em mim, seja a humanidade que se manifesta no outro, não seria, por isso mesmo, uma ação que se funda sobre o princípio da moralidade. A humanidade é sempre o fim que se orienta. Ou seja, eu tenho que agir de tal forma que, mesmo a minha ação sendo livre, essa deveria ser a única forma de eu agir. Ou seja, embora a ação moral se funde na liberdade, ela é realizada de tal forma como se essa ação fosse necessária. Ou seja, eu só poderia agir assim e não de outra forma, porque isso é que realiza a humanidade em mim. Então, esse ideal de perfeição moral, esse ideal de humanidade, esse dever ser, é aquilo que orienta a minha ação. Para isso, seria preciso que a minha vontade fosse boa em si mesma, e não desejasse o bem como objeto de um prazer, mas fosse boa sempre em si mesma. No campo do gosto, por outro lado, é impossível desvincular o sentimento de belo com aquilo que apraz, de certa forma, a nossa sensibilidade. O belo vai ser sempre objeto de um prazer. Esse é o primeiro critério, a primeira questão a que conclui Immanuel Kant. O belo é sempre e necessariamente objeto de um prazer. Mas diferente do bem, por exemplo, aquilo que é bom, que está relacionado a algo que eu desejo possuir, que eu desejo ter, o que é bom, o que me apraz, eu quero para mim. Uma comida é boa não só porque eu posso olhar, mas porque eu posso comê-la, né? Então, o bem, aquilo que é bom, é objeto de um prazer, mas que eu desejo ter para mim. No caso do juízo do belo, por exemplo, Immanuel Kant vai dizer que o bem ou bom, ou nesse caso particularmente o belo, é objeto de um prazer desinteressado. Ou seja, é algo que me apraz, mas eu não desejo solvê-lo naquilo que me apraz. Por isso, Immanuel Kant distingue o belo, né, do bom ou do simplesmente agradável, já que o bom e o agradável eu desejo solvê-lo comigo, e o belo não, o belo eu só desejo contemplá-lo. Né? Ou seja, há a manutenção de uma certa distância entre o sujeito e
o objeto de seu aprazimento, né? Aquilo que lhe apraz. Portanto, o belo é sempre objeto de um prazer. Afinal de contas, o sentimento do belo está sempre ligado à sensibilidade. Como diria, algum tempo depois de Immanuel Kant, né, o filósofo alemão Hegel, o belo e o objeto de arte é feito pela sensibilidade e para a sensibilidade. Mas como seria possível, então, aqui um juízo do belo se ele se funda na sensibilidade? Para Immanuel Kant, isso está relacionado a uma maneira comum de sentir. Portanto, o belo não é uma qualidade objetiva das coisas, mas o belo é um sentimento do sujeito, né? Que se trata, portanto, não de uma característica objetiva das coisas, mas de um sentimento. O belo é uma das formas nobres de sentimento, é uma das formas privilegiadas de sentimento. Portanto, quanto sentimento, o belo está no sujeito e não nas coisas. Mas há uma espécie de comunicabilidade desse sentimento que não envolve necessariamente as características objetivas de algo. Quando nós comunicamos o sentimento do belo, não é o objeto tal qual é que é dado ou representado, que é objeto de discussão, como no caso do conhecimento, por exemplo. No caso do conhecimento, quando eu comunico um objeto de conhecimento, é preciso que a representação naqueles a quem eu comunico seja tal qual eu esteja comunicando. Já no campo do belo, a imaginação permite o livre jogo entre as faculdades e permite o sujeito criar o objeto que ele quiser quando eu lhe comunico o meu sentimento do belo. Então, é uma espécie de universalidade nessa maneira comum de sentir. Então, o belo é aquilo que necessariamente apraz universalmente, ou seja, o objeto é universalmente objeto de um prazer. Mas diferente dos objetos da experiência, do conhecimento, da ciência, em que a tarefa final no processo de conhecimento é a formulação dessa representação em um conceito, quando o cientista estuda o seu objeto, por exemplo, ele pretende, ao final desse estudo, formular um conceito que será a representação do objeto. No caso do belo, esses objetos nunca podem ser dados em um conceito, eles nunca podem ser dados por uma representação conceitual. Por isso que o belo, sendo aquilo que necessariamente apraz universalmente, esse objeto de prazer desinteressado, ele não pode ser conceituado. Por isso que enquanto na ciência e na moral a universalidade está dada no juízo ou na lei moral, aqui a universalidade ela é apenas suposta, ela é apenas representada. Daí que exige a reflexibilidade do sujeito. Só que aqui permanece ainda outro dilema na filosofia kantiana. Como é que eu posso ser, ao mesmo tempo, um sujeito moral e um sujeito de bom gosto? Por quê? A moral deve estar livre do sentimento do prazer, daquilo que nos apraz, e agir sempre conforme uma lei que é representada pelo sujeito a partir do ideal de perfeição moral, a partir do dever ser que se busca alcançar com a ação moral. Já o juízo de gosto está relacionado sempre a um objeto de prazer, embora ainda que um prazer desinteressado. Ou seja, a satisfação do sujeito diante de certas circunstâncias, e para o Immanuel Kant de maneira mais propícia, mais apropriada, esse sentimento era despertado diante de certos objetos da natureza ou diante de certas apreciações da natureza, né, como um todo orgânico, né, como algo que tem um fim em si mesmo e não fora de si, e por isso mesmo objeto de um prazer, como é que eu posso fazer coincidir no mesmo sujeito esse ideal de perfeição moral, que não está vinculado à satisfação do prazer, com esse ideal de realização da felicidade no juízo de gosto, que está ligado sempre e necessariamente àquilo que apraz? Em outras questões, em outras palavras, como é que eu posso fazer coincidir em um mesmo sujeito o ideal de perfeição moral com a realização de um sujeito de gosto, ou seja, um sujeito que prima pela satisfação desse prazer e dessa felicidade proporcionada aí
pela experiência estética.